Vamos lá, ó. É dispensável a licitação, o inciso 33, na contratação de entidades privadas sem fins lucrativos, tá? Para a implementação de cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano e produção de alimentos para beneficiar as famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de água. Muito comum, tá? Inclusive aí em concursos em Minas Gerais, no Nordeste, né? Eu tenho diversos programas aí, ó, de produção, né? Enfim, de cisternas, né? E outras tecnologias sociais aí, ó, de acesso à água, tá? Aí vai contratar uma associação. A associação é sem fins lucrativos. Uma organização social, tudo bem, sem fins lucrativos aqui, ó. Tá? Mas para quê? Justamente para a implementação, construção de cisternas ou outras tecnologias de acesso à água para consumo humano e produtos de alimentos para beneficiar famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou pela falta regular de água. Ok? Beleza. Eu achei que era o último inciso, não era, né? Só tinha colocado aqui o outro inciso na tela seguinte por conta do tamanho dele aqui, ó. Tá? Enfim, então, ó, 23, aliás, 33, 34, ó, vamos lá. É dispensável a licitação, 34, para a aquisição por pessoa jurídica de direito público interno, então aqui, ó, aquisição por pessoa jurídica de direito público interno. Então, exemplo aqui, ó, o que seria uma pessoa jurídica de direito público interno? A União, tá? Os estados, beleza? O Distrito Federal, os municípios, tudo pessoa jurídica de direito público interno. Então, ó, para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de insumos, ó, insumos estratégicos para a saúde, produzidos ou distribuídos por fundação que, regimental ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da administração pública direta, sua autarquia ou fundação, em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico, tecnológico e estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos, em parceria que envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde nos termos do inciso 32, que a gente já viu, e que tenha sido criada para esse fim específico em data anterior à vigência dessa lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Não entendi, professor. Olha só, eu vou contratar alguém para, prestar ali, ó, para pessoa jurídica de direito público interno de insumos estratégicos para a saúde. Aqui, mais do que nunca, gente, entra a questão das vacinas. Tá, professor, mas a vacina não é aquela situação anterior aqui, ó, do 32? Sim, quando você contrata diretamente com um laboratório farmacêutico, por exemplo, tá? Ah, mas eu posso ter, por exemplo, fundações. Não tem a FUNED, Fundação Ezequiel Dias, não tem a Fiocruz, tá? Não tem o Instituto Butantan. Então, peraí, se eles possuem a expertise de fabricação da vacina, e naturalmente o Ministério da Saúde vai precisar comprar um lote de vacinas, compra da FUNED, compra da Fiocruz, compra do Instituto Butantan e assim por diante, entenderam? Ah, mas espera aí, professor, para mim era só no desenvolvimento de uma nova vacina. Não, imagina uma vacina aí, contra a gripe, uma vacina que seja necessária, é um insumo estratégico no âmbito da área de saúde. Então percebam que eu tenho isso aí, ó. E lembrando, tá, que essas fundações, ó, elas podem, prestar apoio aí, ó, não apenas na questão da fabricação em si, dos insumos em si, mas também, ó, em questão de projeto de ensino, pesquisa, extensão. Eu não tenho diversas pesquisas sendo feitas nessas fundações, nessas instituições? Não existem parcerias, né? Não existe ali muitas vezes uma universidade em parceria com a respectiva fundação para que isso ocorra? Então aqui, ó, mais do que nunca entra a questão aí das vacinas em si. Vale a pena marcar aí, ó, o artigo 24, inciso 34 da Lei de Licitações, beleza? Podem marcar
e perceber isso aí, ó, tá? E lembrando aqui, ó, tá tendo transferência de tecnologia, tá? Ó, que envolvam transferência de tecnologia, por isso a remissão ao inciso 32. Bola para frente aqui, ó. 35. Para construção, ampliação, reforma e aprimoramento de estabelecimentos penais, desde que configurada a situação de grave e iminente risco à segurança pública. Podem marcar também. Eles adoram cobrar isso aqui, beleza? Então atenção, ó. Eu preciso às pressas construir um novo presídio ou um estabelecimento penal. Não dá tempo de fazer a licitação. Dispensa a licitação. Simplesmente isso aí, ó. Então percebam que eu tenho esse último inciso aqui, muito cobrado, principalmente nos concursos na área de tribunais, tá? E segurança pública aí, ó. Bastante atenção, bastante cuidado com isso aí. Tranquilo, gente? Ó. Então, ó, para a construção, ampliação, reforma e aprimoramento de estabelecimentos penais, desde que configurada a situação de grave e iminente risco à segurança pública. Eu posso ter dispensa de licitação? Posso ter dispensa de licitação sem problema algum. Tranquilo? Beleza, professor. Vamos lá, ó. Parágrafo 1º. Os percentuais, ó, isso aqui também sempre foi questão de prova, ó. Podem marcar, tá? Os percentuais referidos nos incisos 1 e 2, tá, do caput desse artigo, serão de 20% para compras, obras e serviços contratados por consórcios públicos, sociedades de economia mista, empresas públicas e por autarquias ou fundações qualificadas na forma da lei, como agências executivas. Lembre-se que o percentual aqui, ó, é de 10%, tá? Então, atenção, ó, sempre foi e sempre vai ser questão de prova. Quando for compra, obra, serviço, né, contratado por consórcio público, sociedade de economia mista, empresa pública, autarquia ou fundações qualificadas como agências executivas, o percentual não é de 10%, de até 10%, mas de 20%. Tranquilo? Cuidado com isso aí, ó. Sempre caiu, tá? Então, quando for consórcio público, empresa pública, sociedade de economia mista ou agência executiva, 20%. Ó, repetindo, quando for, né, consórcio público, vamos esquematizar isso aqui, ó, só para vocês terem aí em mente, ó. Então, quando que vai ser até 20%, ó? Até 20%. Quando for o quê? Compras, obras e serviços contratados por, primeiro, consórcios públicos. Beleza. Ah, depois, professor, quando for também o quê? Sociedade de economia mista. Então, por exemplo, o Banco do Brasil, a Petrobras, tá? E quando for o quê? Empresa pública, Correios, Caixa Econômica Federal. E por fim aqui, ó, autarquia, ó, autarquia barra fundação, mas que seja igual ao quê? A uma agência executiva. Beleza? Apareceu a agência executiva, vocês têm que lembrar que cai essa regra do parágrafo 1º. Beleza, professor. Tranquilo, bastante cuidado aí. Esse parágrafo 1º sempre caiu e sempre vai cair mesmo, viu, gente? Ó, as bancas examinadoras, de uma maneira geral, elas adoram os parágrafos do artigo 24. Então, tomem cuidado sempre com os parágrafos do artigo 24. Beleza? Sempre foi e sempre vai ser uma questão de prova aí. Bola para frente aqui, ó. Sem querer eu repeti, ó. Sem querer eu repeti o parágrafo 1º. Tudo bem. Parágrafo 2º. O limite temporal de criação dos órgãos ou entidades que integrem a administração pública estabelecido no inciso 8º, tá? Que tinha que ser antes, né, da vigência da lei de licitações aí, ó, do caput desse artigo, não se aplica aos órgãos ou entidades que produzem produtos estratégicos para o SUS, ok? Então é só lembrar, ó, lá no inciso 8º, eu posso ter dispensa de licitação, por exemplo, em favor de uma fundação, mas desde que ela tenha sido criada antes da vigência da lei, beleza? Então você pode dispensar, mas desde que ela tenha sido criada antes da vigência, ó, antes, né? Eu estou falando aqui, ó, de uma fundação que tenha sido criada antes da vigência da lei 8666, 8666/93.
Beleza? Então aqui, ó, Lei 8666/93. Tranquilo? Então, antes da vigência da Lei 8666/93. Aí o seguinte, ó, esse limite temporal, ele não se aplica, o importante é esse aqui, ó, o limite temporal não se aplica aos órgãos ou entidades que produzam produtos estratégicos para o SUS. Então, uma fundação que produz, por exemplo, vacina, medicamento, produtos estratégicos para o SUS, entra nesse limite temporal? Não. Posso ter dispensa de licitação, né, para essa fundação, porque ela não entra nesse limite temporal. Parágrafo 3º. A hipótese de dispensa prevista no inciso 21 do CAPT, quando aplicada a obras e serviços de engenharia, seguirá procedimentos especiais instituídos em regulamentação específica. Aqui, ó, naquele caso que você está fazendo a obra para a pesquisa e desenvolvimento, entenderam? Então você está construindo algo para pesquisa e desenvolvimento. Tem que ter questões específicas aqui, ó. Por isso que eu preciso dessa regulamentação aqui, ó. A hipótese de dispensa prevista no inciso 21, quando aplicada a obras e serviços de engenharia, seguirá procedimentos especiais instituídos em regulamentação específica. Parágrafo 4º. Não se aplica a vedação prevista no inciso 1 do caput do artigo 9º à hipótese prevista no inciso 21 do caput. Só se preocupem com isso se cair o artigo 9º no concurso de vocês. Se não cai o artigo 9º, não se preocupe com esse ponto específico aí, ó, tá? Então, ó, não se aplica, né, a vedação prevista no inciso 1 do artigo 9º à hipótese prevista no inciso 21 do CAPT, ou seja, justamente essa contratação aqui, ó, no âmbito do desenvolvimento e pesquisa. Eu estou precisando de adquirir bens ou contratar serviços, né, inclusive pode ser de obras e serviços de engenharia, para, né, pesquisa e desenvolvimento. Então, eu não vou aplicar, né, a vedação prevista aí no artigo 9º, né, inciso 1º. Só se preocupem com isso caso exista cobrança. Só para vocês perceberem o que é o artigo 9º aqui, ó, deixa eu fazer a leitura dele aqui para vocês, olha só. Eu tenho aqui o artigo 9º, inciso 1º, mas só se preocupem com isso se tiver no edital de vocês, tá, gente? Se não está no edital, não preocupa não. Aqui, ó. Não poderá participar direta ou indiretamente da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a ele necessários o autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica. Entenderam? Então é o seguinte, ó, artigo 9º. Não pode participar direta ou indiretamente de uma licitação, da execução de uma obra ou serviço ou do fornecimento de bens a eles necessários o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa, seja ele pessoa física ou jurídica. Regra geral. Essa regra geral não vale quando for obra, serviço de engenharia, tá? Mas no âmbito de uma atividade de desenvolvimento e pesquisa. Entenderam? É simplesmente isso. O autor do projeto básico pode participar? É aconselhável que ele participe. Por quê? Porque é algo muito específico. É uma construção muito específica, é um produto muito específico, entenderam? Então é por isso que eu tenho esse tipo, né, de situação aqui, tranquilo? Beleza, né? Parágrafo 4º aí, 3º, todos eles relacionados ao inciso 21. Bola para frente aqui, ó. Artigo 25. Só que aí, gente, o artigo 25 é inexigível a licitação, beleza? Então agora a gente vai falar o quê? Das hipóteses de inexigibilidade de licitações.